gente. 1, 2. Morreu! Que bonitinha! Puxa! Não vai, sério? Sai do lugar. Por isso E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir ao lançamento que teve agora aí, né? Do Bruno Bandeira, capítulo 260 de Jujutsu Kaisen. De manhã trouxemos os spoilers, então, de Jujutsu. Agora vamos trazer aí com mais detalhes, entender um pouco mais o que aconteceu. Espero que vocês gostem. Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, então passem lá pra dar aquela moral pra gente. E as nossas lives acontecem lá na plataforma roxa, todo dia, 7h30 da noite, meus amigos. Coloca a gente que acesse. É isso, amigos. Bora pro vídeo, então. Bora. O Bora, impossível meus amigos. aconteceu. No exato momento em que Sukuna estava prestes a ativar a sua expansão de domínio, o rei se depara com o que suas mãos haviam enterrado, o fantasma do mais forte. Aqueles com olhos inconfundíveis, Satoru Gojo. Tá pegando. O que foi isso? 50 socos por segundo. 50 socos por segundo. O quanto que eu tive que ouvir gente dizer que eu ainda tava na fase da negação, que eu era um negacionista e não sei o que, meu amigo. Era você que tava negando a volta do honrado. Você era o negacionista aqui. Não era eu, era você. Mas agora, sério, vamos falar hoje sobre o capítulo 260 de Jujutsu Kaisen. Conversar se esse retorno do Gojo realmente faz sentido ou não e todos os pontos que sustentam ou contrariam essa ideia, beleza? Até porque vocês sabem que que não existe pessoa mais imparcial do que eu, principalmente quando se trata do honrado, né? Não é nem por isso que eu tô vestido de roxo hoje. Então aproveita e já chega lançando aquele vazio roxo no botão do like. E se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e ajudar a gente a expandir o domínio desse canal. Vamos lá então pra essa pedrada meteórica de capítulo. No começo do capítulo vemos o homem Aoi todo com seu Boogie-Woogie renovado. Capítulo passado vimos ele aparecer no campo de batalha com o seu braço esquerdo enfaixado, o que indicava que o nosso brother havia substituído o seu braço perdido por alguma ferramenta amaldiçoada ou algo do tipo que permitisse com que ele continuasse usando a sua técnica amaldiçoada. Muita gente criou teorias durante essa última semana de que seria algo muito foda com o todo chegando, por exemplo, com uma mão mecânica do Mekamaru, afinal eles eram amigos e estudavam na mesma escola, ou até com o Garuda da Yuki, né? Aquele espírito amaldiçoado, afinal o todo foi pupilo da Yuki no passado, mas então estaria herdando o legado dela, mas contrariando toda e qualquer expectativa ou possibilidade de hype, o GG meteu o todo substituindo a sua mão esquerda por um Vibra Slap, ou em português popular, o famoso queixada. Para quem não sabe, né, um instrumento de percussão onde uma bola bate num pedaço de madeira. Simplesmente o maior inimigo do hype dessa terra, se não fosse o gancho final desse capítulo. Então só por isso ele tá perdoado. Eu acho que foi feito sim de forma proposital. Foi pra ser ridículo, nem sequer foi uma ferramenta amaldiçoada, foi só um trocinho qualquer. Mas agora vamos pra explicação que tivemos nesse capítulo. Substituindo a sua mão esquerda por esse instrumento, Aoi todo alterou a condição da ativação da sua técnica amaldiçoada, sendo agora capaz de realizar 50 trocas por segundo. Além disso, todo também impôs um voto a si mesmo, limitando esse número de trocas em relação ao número de vezes em que ele usa o instrumento, conseguindo assim expandir o número de alvos e a área de alcance da sua técnica. O homem não só chegou bufado, mas foi até enaltecido pelo próprio Sukuna, com reafirmando que o todo era o feiticeiro mais difícil de se desestabilizar e até admitindo ser quase impossível se acostumar com Boogie-Woogie daquela forma. Mas uma coisa que eu me peguei pensando foi, e se Sukuna quebrar aquele instrumento? Claro que, né, o problema é ele conseguir alcançar o todo, mas uma vez que ele consiga, aí é game over para os brothers, né? Quem sabe isso ainda não venha a acontecer no próximo capítulo. Mas enfim, o show então começa com os brothers mais sincronizados do que nunca indo pra cima do Sukuna, e com o Sukuna achando que iria conseguir prever o plano deles dois e falhando miseravelmente, meu amigo. Ele não tá acostumado à sincronização e sintonia dos brothers. Sukuna afirma que havia um momento em que era possível prever a troca, que era quando o Itadori estivesse totalmente concentrado, como se ele estivesse se preparando para desferir o próximo golpe depois de ser teleportado. Mas logo aparece um dos corvos da Mei-Mei em seguida, que acaba confundindo o Sukuna, achando que ele seria na verdade usado na troca. Mas no fim até eu fiquei confuso e não sei o que aconteceu direito, mas o Itadori consegue enfiar mais um
flash negro no bucho do Sukuna. Esse é o 9º flash negro seguido do Itadori, galera. Tem gente se confundindo achando que esse é o 10º, mas podem voltar alguns capítulos e contar pra ver que esse é o 9º flash negro mesmo. Mas diferente dos anteriores, dessa vez não só o Sukuna aparece cuspindo sangue pela boca, mas vemos também as garras do Itadori rasgando a barriga do Sukuna de um jeito visceral, como se ele estivesse cavando um buraco pra literalmente tirar o Megumi de lá de dentro. Eu tô falando pra vocês, galera, que o Megumi ele ainda vai ser cuspido por aquela segunda boca que o Sukuna ele tem na barriga e vocês estão duvidando. Mas no fim do capítulo, o intervalo de tempo que impedia Sukuna de expandir o seu domínio chega ao fim e o rei se prepara para ativá-lo mais uma vez. Mas antes que ele tivesse a chance, Sukuna se depara com o que suas mãos haviam enterrado, o fantasma do mais forte, aqueles com olhos inconfundíveis Satoru Gojo. Cara, quando eu li todo dia de manhã, todo dia não, né? Toda quinta de manhã, assim que eu acordo, eu já pego o celular e vou ler os spoilers. Quando eu olhei aquilo, parecia que eu que tava voltando à vida ao invés do Gojo. Mas vamos lá, será que aquele é realmente o homem em pessoa? Ou será que é só uma alucinação do Sukuna? Ou será, por exemplo, que é algum outro feiticeiro? Porque não dá pra negar que essa imagem é uma reprodução perfeita de quando o Gojo voltou à vida e apareceu de frente para o Toji. Mas vamos começar com as evidências que favorecem essa ideia do retorno do honrado. Mês passado eu fiz um vídeo falando sobre o lançamento do volume 26 do mangá de Jujutsu, que trazia aquela página do Gojo aparentemente despertando dos mortos, e naquele vídeo eu levantei um argumento de que aquela imagem poderia ser um spoiler do futuro, já que o volume anterior, o volume 25, também teve uma imagem parecida que mostrava o Sukuna na sua forma original, sendo que até aquele volume o Sukuna ainda usava a aparência do Megumi e a gente não sabia se ele voltaria a usar a sua forma original, então isso acabou sendo um spoiler do autor para quem leu o volume, mesmo que a gente aqui já soubesse disso acompanhando, né, o lançamento semanal. Ou seja, se o volume 25 deu um spoiler do futuro de Ryomen Sukuna, o volume 26 também poderia ter dado um spoiler do futuro de Satoru Gojo. Agora, considerando que isso foi realmente um spoiler do futuro, como Satoru Gojo teria sido trazido de volta à vida? A explicação mais plausível para isso, e que eu já cheguei a comentar aqui no canal algumas vezes, seria a união dos poderes da Shoko e os poderes da Utahime. A Shoko é capaz de usar técnica amaldiçoada reversa, mas sabemos que ela não é capaz de trazer o Gojo de volta à vida sozinha, pelo menos de acordo com a interpretação do próprio Sukuna. Mas uma coisa que o Sukuna não sabe é sobre a técnica amaldiçoada da Utahime, que se resume a um ritual onde ela é capaz de aumentar o nível de liberação de energia amaldiçoada de todos que estiverem na sua área de alcance, incluindo ela mesma. Então, se a Utahime usasse a sua técnica e fortalecesse a liberação de energia reversa da Shoko, talvez elas duas fossem capazes de trazer o Gojo de volta à vida. Seria inclusive muito poético, já que as duas são basicamente os interesses amorosos, né, românticos, dá pra dizer, do Gojo na série, e estariam trabalhando juntas para trazer o homem de volta à vida. E mais do que isso, caso ainda assim esse combo delas não fosse suficiente, nada impede que uma delas, ou até mesmo elas duas, realizem um pacto para fortalecer o uso das suas técnicas nesse momento, sacrificando algo para o futuro, assim como Sukuna vem fazendo o tempo inteiro durante essa batalha. E só para dar mais um exemplo, basta a gente lembrar da Miwa, né, que realizou um pacto para fortalecer a sua espada para tentar derrotar o Kenjaku, sacrificando o uso de uma espada pelo resto de sua vida. O problema, né, é que no caso dela, o Kenjaku ainda foi capaz de parar o golpe com uma mão nua, mas nesse caso ainda valeria a pena elas tentarem, né? Afinal, é do fim do mundo que a gente tá falando e sacrifícios precisam ser feitos, então nada mais justo elas tentarem e potencialmente sim conseguirem. E uma outra coisa que também vale ser acrescentada é que o uso da técnica reversa não consiste exatamente na cura propriamente dita, mas sim na criação de carne, ou seja, quanto mais carne precisa ser gerada, mais energia reversa o feiticeiro precisa usar. Mas no caso do Gojo, ele não teve metade do seu corpo obliterado. Não, ele foi dividido ao meio e as duas partes ainda estão intactas. Então o uso de energia reversa nesse caso é muito menor do que se ele tivesse tido realmente a sua metade de baixo apagada por completo, o que torna a possibilidade da sua ressurreição ainda mais possível.
possível. E uma vez que o Gojo fosse revivido com a técnica reversa, mesmo que a Shoko não possa curar ele por completo, o próprio Gojo poderia terminar de se regenerar assim que ele recuperasse a sua consciência. E lembrando também que, assim como o honrado disse para o Toji, talvez fosse melhor o Sukuna ter cortado a sua cabeça. E aqui vocês podem argumentar: ah, mas o Sukuna ele já tá só o pó da rabiola, vai ficar muito fácil para eles vencerem se for assim. Deus, Nesse mas caso, meu gente. amigo, basta o Sukuna continuar realizando uma enxurrada de pacto e voto para se fortalecer agora e sacrificar ainda mais recursos do seu futuro. Mas de fato eu concordo e eu acho que ainda assim poderia ficar meio fácil demais para os feiticeiros, e eu ainda quero ver inclusive o Megumi e a Nobara juntos do Itadori enfrentando o Sukuna. Mas apesar de eu acreditar piamente que isso possa vir a acontecer, talvez o Gojo também esteja junto dos seus estudantes para ver isso. Agora, por outro lado, isso também pode ter sido apenas uma alucinação por parte do Sukuna, considerando que ele já está nas últimas, né, e pode ter começado a pensar na possibilidade de realmente vir a morrer, e por isso ele já começou a imaginar coisas, meu amigo. E essa, infelizmente, parece ser a alternativa mais plausível de todas. Calma que eu vou explicar. Isso porque, observando a imagem, podemos ver que o Sukuna é o único que nota aquela tal presença se aproximando, enquanto o Itadori continua focado no Sukuna. E não temos nenhum efeito sonoro indicando passos sendo dados. Então, por esse motivo, infelizmente, parece ser só uma alucinação por parte do Sukuna. Mas isso quer dizer que as esperanças estão perdidas? Não, e eu vou dizer o porquê. Porque por mais que o Gojo não esteja, de fato, ali presente no campo de batalha, essa presença que o Sukuna sentiu pode muito bem ser o Gojo sendo trazido de volta à vida lá onde os feiticeiros estão escondidos. E como o Gojo ele tem uma energia muito poderosa, o Sukuna sentiu a presença dele de longe, como se ele estivesse literalmente na sua frente nesse capítulo. Essa é uma possibilidade bem plausível também para explicar esse capítulo, porque eu me recuso a acreditar que isso foi só um bait do autor e que tudo isso foi só uma alucinação do Sukuna. Pode muito bem ter sido, afinal, como eu falei, só ele sentiu aquela tal presença e não tivemos nenhum efeito sonoro de passos indicando que havia alguém presente de fato ali se aproximando no campo de batalha, mas isso pode muito bem não ter sido 100% um bait. E ainda uma outra possibilidade, ainda bem menos provável, mas que ainda assim vale a pena citar, seria o Yuta Okkotsu tendo herdado os 6 olhos e voltando para o campo de batalha, afinal, tanto o Yuta quanto o Gojo são parentes distantes, e isso poderia ser usado como uma desculpa para ele ser capaz de herdar os 6 olhos do Gojo, já que ele teria morrido. Mas e aí, o que vocês acham disso tudo? Será que o honrado realmente voltou? Me conta aí nos comentários as teorias de vocês. Confere o link da Alura no comentário fixado e o link para você ajudar a gente a subir no ranking do IBEST, galera. E caso você tenha perdido o review do último capítulo, ele vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir e ficar ainda mais inteirado da reta final de Jujutsu Kaisen. Beleza? Até a próxima. Tchau. Caramba, muito bom. Legal que ele traz os fatos na mesa, né? Mas gostei bastante, concordo muito com o que ele disse, né? Como eu falei no vídeo mais cedo, tem 50% de sim, 50% de não. Também nessa última possibilidade que ele colocou de o Satoru estar sendo revivido aí, né? E ele viu o Sukuna sentiu esse primeiro sinal e por isso viu ele. Acho que isso faz sentido também, seria uma sacada legal. Mas é isso, né? Incógnita até semana que vem, ou talvez semana que vem pode ser que talvez até mude o foco. Também não volte pro Satoru. O foda é que só o Sukuna sentiu, né? Lá ele. Lá ele, Sentiu Sukuna. medo, quem Ei, tem Sukuna. medo, que não Tá falei de sentindo, manhã cedo. Sukuna? Que Lula. Oh, faz o elete, Lula. Oxi. Dos companheiros. Que nem eu falei de manhã cedo. Eu acho que o Lula que pegou o Satoru Gojo. Fazer picanha de Satoru. Que nem eu falei de manhã cedo, tudo é possível. Tudo é possível, meus amigos. Jujutsu Kaisen a gente sabe que não faz sentido, por isso, tudo é possível. E quem o GG diria, é doido, então. Quem diria que o Aoi ia voltar com esse tamborzinho? Quem diria? Todo mundo achando que era a mão de Mekamaru, ele me volta com um tamborzinho, meus amigos. Então, quem diria, né? Então, só semana tudo é que vem pra possível. gente saber mesmo. Mas
Deixa a sua teoria aí que a gente vai ver nos comentários. Verdade, Sukuna tá perto, hein? Tá perto de ir pro caixão. Já vão preparando o velório, o choro e os lencinhos, porque quando ele for de F, me aguentem que eu vou zoar também, tá bom? Sukuna! E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.